Boker Tov, Tzoraim Tovim, Erev Tov. Voltamos, Hazarno. Sof. Que vocês imaginavam? Oi, Vavoi de volta, com muita alegria, com muita emoção, para a galera de Eretz, para a galera do Brasil, para a galera que nos ouve em todo esse planeta. Uma felicidade. Voltamos para quem? Cara, voltamos para o Kibbutz Iron. Esse sim, o melhor kibbutz do norte de Israel, lá fronteira com o Líbano. Galera de Gush Halav lá do lado, a galera de Metula, que está sempre com a gente, a galera de Rosh Nikra, Naharia, Haifa, sim, Aco, e descendo para Tel Aviv, nessa Wittgenstein, o que estão fazendo com ela, meu? Cadê a Estrada Doida? Ela não existe. Aí você chega em Tel Aviv e está tudo esburacado também, porque estão fazendo esse trem. Meu Deus, o que está acontecendo em Israel? Chegamos, oi Vavoi, agora mais atualizado aqui com esse cara, com esse que vos fala. E com muita alegria, a gente volta nessa segunda temporada, podemos dizer assim, né? Por que não? E com esses meus co-apresentadores, meus irmãos de Eretz, e a gente começa falando, então, como sempre, dos destaques, os destaques iniciais de Israel. Primeiro com ele, o homem que saiu de Santo André para o mundo, nosso querido Melão. Melão, Manianim, como você está? Conta para a gente. Primeiro, foi muito bom te ter aqui, receber, ver Israel, ver ao vivo os três juntos aqui. A gente conseguiu estar os três do mesmo lado aqui, mas o programa não saiu, a gente ainda vai fazer esse programa mais entre nós três aqui, de um lado só da tela. E vamos lá, destaque tem muitos, e por isso eu vou concentrar numa coisa só. O destaque de hoje é um conceito mais do que um destaque, mais do que um acontecimento. O destaque de hoje é Tachles. O que é Tachles? Tachles é uma palavra que o pessoal usa muito aqui em Israel, e é o conceito de algo ser muito prático. Então, vou contar um pouquinho para vocês esse conceito. Então, assim, fazer as coisas Tachles é fazer a coisa direto ao ponto, é não perder tempo, é fazer isso. Agora, primeiro a origem da palavra. Tachles, a palavra Tachles não é hebraico, quer dizer, ela é hebraico, mas ela é falada... Tachles é Yiddish, da palavra hebraico Tachlit. Tachlit é como se fosse objetivo, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso... nosso objetivo, nosso fim, nós temos que fazer isso. É até um termo formal, se tem uma operação do exército, é Tachlit Tzvai. Então é um objetivo, é uma coisa forte. Agora, do mesmo jeito que tem Shabbat e vira Shabbos em Yiddish, Tachlit vira Tachles em Yiddish, mas todo mundo usa essa questão prática. Existe uma coisa básica que no dia a dia, quando um brasileiro vem para cá, quando você pega esse lado Tachles do israelense, muitas vezes você acha que o cara está sendo grosso com você. Ele não está sendo grosso, ele só aprendeu a fazer as coisas direto ao ponto. Agora, o que tem a ver isso com destaque e destaque da semana e tudo isso? Se você for olhar no jornal hoje, essa semana, e pegar o destaque das coisas que estão acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo, eu não vou entrar a fundo nelas. Tem a nadadora que está ganhando medalhas, nadadora israelense está ganhando super medalhas agora no europeu de natação. Tem uma questão que acontece quase todo começo de aula, que os Morim, os professores, o sindicato dos professores, está ameaçando com uma greve para ter mais dinheiro. Podia dar um monte de outros destaques que estão acontecendo. Agora, a gente acabou de passar por uma situação onde a gente acabou de, faz uma semana e meia atrás, onde Israel estava embaixo de mísseis, de foguetes que vinham de Gaza. Isso já não é mais assunto aqui. Essa questão do Tachles em Israel, eles cuidam das coisas durante o seu período, e depois eles vão prático. Essa questão da mentalidade é muito diferente do que a gente, como brasileiro, está acostumado. Passou. Então, assim, quando o cessar-fogo foi confirmado, porque também o Jihad disse que fez cessar-fogo, continuam lançando, mas quando tudo foi confirmado que estava seguro, o pessoal saiu para a praia, saiu para o shopping, era como se nada tivesse acontecido, e a vida voltou ao normal. E essa questão de ser Tachles também tem muito a ver com isso. Quer dizer, não adianta ficar remoendo, não adianta ficar passando para coisas.
Então, o meu destaque de hoje é entender um pouco, eu vou botar depois no nosso Facebook um pouquinho sobre a palavra, sobre o que é Tachlis, mas que vale a pena a gente entender isso, que tem vários aspectos, a gente pode falar no aspecto também de negócios, etc., mas que Tachlis realmente é uma das coisas que tem o pessoal, os israelenses, aqui em Israel. Então, deixo o meu destaque de hoje para os Tachlis. Perfeito. Você também ia falar alguma coisa do Iron Dome? Vai falar? Não, isso na área da tecnologia, porque eu deixei essa para a tecnologia. Já que nós estamos falando dessa área também, hoje, já que estamos fazendo uma prévia, a gente fala muito do Iron Dome, que é a cúpula de ferro que protegeu, mas na área de tecnologia eu quero tratar um pouco dos aspectos tecnológicos, de como é que a gente está vivendo e como é que fez essa coisa desse sistema de defesa israelense. Perfeito. Joia. Então, agora a gente vai para o nosso outro querido apresentador desse programa, nosso Moré, nosso mentor, Serginho Finger, direto e reto de Modi'in, do lado lá, para o Lapid, Modi'in, para mim é tudo a mesma coisa. Fala, queridão, como é que você tá? Manianim, conta seu destaque. Amigos, que saudade de vocês, da gente fazer esse programa. Gosto muito. Direto aqui dentro da linha verde, né? Onde eu moro. Vocês sabem que eu me considero um pesquisador não formal. Eu gosto de pesquisar alguns assuntos, e alguns assuntos relativos a Israel também. E não sei por que essa semana eu caí num documentário que falava sobre a polícia de Israel, né? E coisas que acontecem dentro da polícia de Israel, e como que é o tráfico de influências, e coisas. E começou a cair para coisas escabrosas, terminando num homicídio dentro do batalhão, entendeu? E também. E foi um caso que aconteceu por causa de um tráfico de influência mesmo. Era um soldado que ele estava dando ordens até nos oficiais da base, porque ele era amigo vamos dizer assim, se fosse no Brasil ou em São Paulo, do chefe da PM, assim. E ele traficava essa influência aqui, só que era o chefe, não era da PM, era dos Magavnikim, dos Mishtarat Agvul, a polícia de fronteira, né? E eu comecei a ver o quanto que o país, vamos dizer assim, preza pela questão da honestidade e quanto que não, né? E eu comecei a olhar ao meu redor, eu comecei a ver muitas coisas feias, e ontem eu fui para Rat. Rat é a maior cidade beduína de Israel, também conhecida como a capital do crime. Ela é Las Vegas sem o cassino, né? E é um lugar que tem 100 mil pessoas, num lugar pequeno, sei lá, um mini inferno, assim, como eu disse, uma Gaza sem a cerca dentro ali do local. Eu falei, nossa, tem isso aqui em Israel também, né? Eu estava vendo quantas conexões e como é que funciona isso. E eu fiquei um pouco meio decepcionado, a ponto de eu chegar e pensar assim, eu disse para mim mesmo, eu falei, Israel não tem violência urbana, né? Não tem risco de assalto, essas coisas, ou assim, não, assalto à mão armada, não tem esse tipo de coisa. Mas o resto das coisas que falava, o Brasil isso, o Brasil aquilo, me soa uma semelhança muito grande, assim, entendeu? E isso está me incomodando um pouco, não vou mentir. E também não vou omitir. Nesse nosso programa de entretenimento aqui, um assunto light para falar aqui na coisa. Mas eu quis colocar. Tachlis. Interessante, e isso vai me lembra, quer dizer, eu vou me lembrar, você vai me... Tem uma série israelense que está fazendo um certo sucesso, eu não sei como está aí, eu vou trazer no final do programa como uma dica, que tem a ver sobre, uma questão, fala sobre dentro da polícia de Israel, né, as situações e tal.
e a pessoa que me falou a respeito dessa, ou que eu escutei a respeito dessa série, que eu já vou trazer o nome no final, fala que, assim, como é muito parecido a questão de corrupção, que nem ele imaginava, né, quão parecida a questão de corrupção dentro da polícia de Israel, e lembrou muito a polícia brasileira, ou qualquer polícia, enfim. Então, é interessante isso aí, então eu passo isso no O final. engraçado é que individualmente você tem boas pessoas, entendeu? Mas o esquema de proteção, o esquema de tráfico de influência, o esquema de não, vamos acertar aqui, vamos acertar ali, isso eu acho que corrói, entendeu? Não são as pessoas não chegam pré-corrupto, falam assim, se é corrupto, então vai ser da polícia. Não é verdade, entendeu? Mas ele é apresentado por uma realidade complicada. Eu tenho certeza. Bom, perfeito, está dado o seu destaque inicial. Você me perguntou rapidinho no começo, você não tem destaque, você nunca tem? Pô, agora tenho, cara. Você me fez lembrar e tal, eu quero trazer sempre uma característica ou uma coisa que é bastante importante, que é o nosso futebol, certo? A gente não pode deixar agora de falar da questão dos clubes israelenses que estão nas fases eliminatórias das Copas Europeias. Então, rapidinho, o que está acontecendo, para quem ainda não sabe, ou para quem sabe, para quem não sabe, o Maccabi Haifa está a um passo de entrar na fase de grupos da Champions League, certo? Certíssimo. Tá um passo. Ele tem um jogo hoje, hoje é quarta. Sim, deve estar com o Estrela Vermelha de Belgrado, da Sérvia. E é isso. É o primeiro jogo, se eu não me engano, é lá, o segundo jogo em Haifa. E, enfim, se o Maccabi ganhar, entra na fase de grupos da Champions depois de um bom tempo que o clube israelense não entra, né? Não me lembro a última vez que entrou. Rolim, você é enciclopédia. Qual foi a última vez? Fala aí. Se eu não me engano, foi em Maccabi Tel Aviv, lá 2003, 2004, teve isso, e depois vou deixar nisso, realmente não quero entrar em... Seria bom que você não tivesse enganado, senão você pode passar no departamento pessoal, pegar suas contas e acertar as coisas lá, tá bom? Beleza. Porque você não vem aqui para enrolar. Se eu não me engano. E para o outro lado, por outro lado, vocês sabem que foi criada uma terceira Copa Europeia, né? A terceira divisão das Copas Europeias, e nessa Israel vai bem, cara, porque também aí não tem jeito, né? É a Conference League, Israel está com 2 representantes, também na última fase, para entrar na fase de grupos. O Maccabi Tel Aviv joga contra o Nice, da França, amanhã, né? Todos os jogos são na quinta. E o Hapoel Beersheva, nosso querido Hapoel Beersheva, joga contra a Universidade de Craiova, que não é Cracóvia, que é na Romênia, um time romeno, certo? Então o Maccabi Tel Aviv joga a primeira amanhã em Tel Aviv, e a segunda na França, e o Beersheva joga a primeira na Romênia. E também, se os dois passarem, teremos 2 representantes de Israel na Conference League. E agora, eu acho, eu também não tenho certeza, mas se o Maccabi Haifa perder para o Estrela Vermelha, ele entra na segunda divisão, que é a Europa League, certo? Então, aí teremos, e a gente vai refrescando vocês os resultados e as situações aí dos clubes de Israel. Beleza? Fechado? Muito bem, muito bem. Joia, beleza. Então, e agora, hora de entrevista. Sim, entrevista não, hora de bate-papo com hoje a nossa convidada, que aí está, é a Mabel Augustovski, certo? Contando um pouquinho da Mabel. Mabel fez Aliyah em 2015, moradora de Haifa há pouco mais de 4 anos. Seus 3 primeiros anos de Aliyah foram em Kiryat Yam, e atualmente ela trabalha junto à Prefeitura de Haifa como coordenadora para apoio aos Olim Hadashim, em português, espanhol e inglês, certo? Mas, além dessa profissão que ela tem hoje, né, a gente conta um pouco da vida dela. Ela nasceu em Montevidéu, no Uruguai, mas aos 6 meses de idade os pais se mudaram para São Paulo, onde ela cresceu e estudou.
mãe de 2 filhos, ela é bióloga, com mestrado em Biooceanografia pela USP, certo? E atuou em diversas organizações internacionais e ainda morou 1 ano na ilha de Galápagos, no Equador. Esse é bom. Esse é fera, hein? Nossa. E a gente trouxe a Não Mabel só, aqui. mas... A gente trouxe a Mabel aqui para falar principalmente de 2 assuntos. O primeiro, aproveitar o lado da oceanografia dela, para ela contar um pouco do que acontece, né, em relação ao Mar de Israel, em relação às medusas, às águas-vivas, e também, obviamente, ela vai contar um pouco do que ela faz hoje na prefeitura de Haifa, ajudando os Olim Hadashim que chegam em Israel. Então, Mabel, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu começo perguntando, então, para que você nos conte um pouquinho mais detalhadamente da sua vinda de Israel, por que você foi para Israel, e aí você já emenda, então, na questão das famosas medusas, o que acontece nesse mar aí de Israel. Muito obrigado, Todorabá, muitas graças. Bom, obrigado vocês aí pela oportunidade de estar aqui com essa conversa tão gostosa aí de vocês. E também, né, por esse privilégio, né, de poder estar falando um pouco da vida aqui, né, de como é que é, assim, as pessoas às vezes imaginam uma coisa, né, tal, né, é bem legal a gente poder estar mostrando. Bom, a gente veio, né, em 2015, com a ideia de realmente viver diferente, né, assim, em 2015, o Brasil não estava como está hoje, né? Mas, assim, alguns sinais vão mostrando que, de repente, um outro caminho seria legal. Meu filho, caçula, já queria morar aqui, né? Então, uma série de coisas que foi incentivando, né? E a gente veio, né? Assim, né? Viemos o Edu, né? Com quem eu estava casada na época, né? Meu companheiro. E o meu filho caçula, o Ariel, né? Já tinha um filho do Edu aqui em Israel, né? E, bom, enfim, aí a gente veio com muito menos informação do que as pessoas têm hoje e tal, né? A gente veio naquelas de... Pessoas perguntavam, que cidade você vai morar? Eu falei, por enquanto, eu vou para a cidade que me deram a opção de Mercasclitar, né? A gente tinha mais opções, né, na época, nesse sentido. E eu falei, do resto a gente vai vendo, deixa a vida me levar. Assim, trabalho que vai surgindo, né? Não adianta vir assim com tudo muito engessadinho. É legal ter algumas ideias, né? Mas não dá para vir muito engessado, porque as coisas vão acontecendo. Né? E uma das ideias, assim, eu fui vendo assim, possíveis coisas que eu poderia estar fazendo, né? Então, de um lado, eu tinha a minha profissão como bióloga, né? Apesar de já ter trabalhado também em laboratório, trabalhei em laboratório médico também, então, mas a maior parte da minha vida foi na conservação marinha, né? Onde eu vim atuando em diferentes frentes, né? Tanto dentro do Estado, né? Na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, onde eu trabalhei 21 anos, e também, né, como aí a gente também acabou fundando uma ONG para gerar meios, recursos, né, de gerar novos projetos de pesquisa e tal. Então, uma das ideias era, falei, bom, se eu, de repente, fizer um doutorado, é uma forma de me vincular, né, no meio, né, de ir conhecendo os problemas, a realidade de Israel e tal. Mas coloquei isso como uma possibilidade, assim, né, de fazer alguns contatos. De outro lado, eu fui considerando, né, tacless, né, o que eu tenho perfil para fazer, né? Se eu não fizer isso, né? Então, tem coisas na minha cabeça, assim, eu pensava, tem coisas que eu não faria de jeito nenhum, tem coisas que talvez eu fizesse, tem coisas que eu nem imagino, né? Mas que se aparecer, né? Vamos pensar nisso, né? Então, eu vim muito com essa ideia, assim, de vamos vendo como as coisas vão acontecendo. Às vezes você começa a fazer uma coisa, essa não é o trabalho para a vida inteira, né? Mas ela é ponte para uma outra coisa, né? Então,
aí foi indo. Bom, o primeiro trabalho que eu exerci foi dando aula de idiomas, né? E isso aconteceu de uma forma muito interessante. Na época, na hora da gente receber o benefício da ajuda de aluguel, né? Hoje em dia é automático, né? Depois de um tempo o Ler Hadash recebe essa ajuda de aluguel, né? Mas na época a gente tinha que ir no escritório lá, tal, e eu não sabia direito onde era. E aí, né? Estava lá em Kiryat Bialik, né? Que é onde me disseram que era, né? Fui, né? Encontrei um amigo, né, um conhecido argentino, né, falei, escuta, né, tá, não, você vai, sobe naquele prédio, terceiro andar, você vai até o fundo, tá. Subi no terceiro andar, olhei para o fundo, não vi nada, mas eu vi a Escola Berlitz, né, Escola Berlitz, né, chamou a atenção, sem querer fazer propaganda, mas me chamou a atenção porque quem fundou o método, né, o Charles Berlitz, tinha uma coisa interessante que ele falava que quem tem 2 idiomas em casa tem muito mais facilidade de aprender o terceiro e o quarto. Ele falava, se não me engano, 54 idiomas. Né? E quando eu vi o nome, me chamou a atenção, mas tudo bem. Né? Fui lá perguntar onde é que era o negócio da ajuda de aluguel, né, o Milgan, né? Então, eu entrei para perguntar, então, depois eu fui ver o negócio da ajuda de aluguel. Quando eu saí, entrei lá na Berlitz. Por acaso vocês não estão precisando de alguém para dar aula de português, de espanhol? Tal? Justamente a gente está precisando muito. É assim a reação. Né? E foi muito gostoso, eu fiz muito relacionamento, né? Porque eu dava aula não dentro da escola, eu ia nos lugares, então eu dei aula em Tel Aviv, em Ramat Gan, eu dei aula para o embaixador de Israel, que foi para Angola, né? Eu dei aula para o staff, né? Que foi para a Embaixada de Israel no Brasil, né? Não todo o staff, a família do adido militar. Oi? Tudo isso em Haifa. Quer Não, dizer, você... tudo isso ia indo nos lugares, né? A escola, Berlitz era em época, ela já tinha existido em Haifa, mas na época ela estava em Kiryat Bialik, nas Kraiot, aqui do lado. Né? Professora particular, né? Não, eu dava aula, às vezes eram turmas, né? E às vezes, sim, no caso do pessoal da embaixada, eram aulas praticamente particulares durante 7 horas todos os dias. Uau! Né? Nossa, intensivo mesmo, hein? De alunos do Hotel Leonardo, de toda a região norte, né? E, assim, das várias funções, desde o responsável pelo restaurante até o diretor regional, todos na mesma turma, foi divertidíssimo, foi uma aula de espanhol. Né? Uma aula não, um curso de espanhol durante alguns meses. E esse foi meu primeiro trabalho, assim, não pagava muito. Só uma pergunta, né? Mas você acha que ainda hoje tem espaço para né? esse tipo de profissão? Quer dizer, o pessoal ainda procura na Berlitz professores ainda procura, porque teve uma parada, né, na pandemia, porque o pessoal começou a viajar menos, né? Mas no que começou a voltar o ritmo de viagens, né, muita coisa para negócios, né, também quem vai viajar, e também tem gente, quem vai viajar assim de lazer, né, tem muita gente que procura. Tem gente que às vezes tem os pais vieram de algum lugar, quer dizer, eu tive um casal que ela era filha de brasileiros e ele israelense, né? Eles moravam num Ishuv e ela tinha, né? Assim, ela ouvia um pouco de português em casa, mas não como não aquela coisa intensiva. Até ela perdeu, ela cresceu sem ter o português. E chegou uma época que ela precisava resolver um monte de coisas no Brasil, né? Coisas de herança e tal. Né? Então, ela urgentemente precisava ter aula de português para entender, né? O que ia ser falado nas reuniões com o advogado. Então, assim, bacana mesmo, hein? Objetivos, assim, né? Agora, eu depois disso, né? Aí foi quando eu, né? Eu tive a bolsa integral, né? Para fazer o doutorado no Technion, na área de planejamento ambiental, mas a condição era que eu ter a bolsa integral, eu não podia estar trabalhando em outro lugar, né? Então, aí eu deixei os outros trabalhos, né? E passei a me dedicar ao Technion. E no Technion, aí foi até a época da pandemia, né? Porque aí eu tinha um trabalho... Era um doutorado na sua área de biologia?
na área de planejamento ambiental, né? Então, entrava muito nas coisas que eu tinha trabalhado anteriormente, né? E que eu fiz também, que eu trabalhei muito como consultora também, na área de... As pessoas imaginam, né? Às vezes vão para um lugar que é reserva, que é parque, e não sabe o tamanho do trabalho que tem por trás, né? Tanto para observar o local, como para orientar as pessoas e como para também engajar as pessoas, né? Que não é para... O objetivo principal não é só ter aquele lugar que nem você vai no aquário, lá dentro do aquário, né? A vida acontece desse jeito. Fora do aquário, não. Aí você pode fazer o que você quiser, né? Então, a ideia é outra, né? Mudar a concepção da sociedade civil como um todo, né? E que as pessoas entendam, assim, o que é realmente quando você está no mar, né? O que é você entrar nessa casa que não é tua, né? E como é que você tem que tratar o mar, né? Só vai na praia, né? Lixo? Não, alguém vai recolher, não é comigo, né? E aí tá esse volume imenso de plásticos, né? Que hoje em dia, felizmente, né? Já se tem mais informação aí pela mídia. E aproveitando, então, essa sua deixa aí, conta, então, um pouquinho dessa questão das águas vivas, né? Quer dizer, o que acontece, por que Israel tem tanta delas, e, enfim, existe a temporada, né? Pelo que eu entendi, das águas vivas e das medusas. Então, aí acontece o seguinte, no mar, a gente, dependendo de cada região, né? Tem diferentes espécies de água-viva ou medusas, né, tanto faz o nome, e muitas vezes elas são espécies do próprio local e muitas vezes não, né? Então, assim, quando você está falando de espécies daquele local, ela já faz parte de todo um sistema, né, que se supõe que está em equilíbrio, né, que a gente chama de equilíbrio ecológico. Quando a espécie não é de lá, e é o que se chama de espécie exótica, né? E isso é um problema em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, de ter espécies que não pertencem ao local e que levam a um desequilíbrio. São espécies exóticas, as chamadas também espécies invasoras, né? Então, não tem, às vezes, esse desequilíbrio acontece porque não tem predador. Então, não tem quem coma, né? Então, ela acaba se reproduzindo muito, né? E acaba desequilibrando completamente. Bom, em Israel, o que acontece? Esse problema da vinda vou chamar de medusas mesmo, porque é mais curto do que falar água-viva, né? Já se identificaram nos anos 80 que tinha espécies invasoras de água-viva, de medusas, né? E assim, de um lado, às vezes as tartarugas marinhas, elas são predadoras de medusas, né? Por isso que, inclusive, muitas morrem também no Brasil, porque elas confundem com saco plástico, vê a medusa nadando, né? Que ela dá aquela bombeada, né? Com aquela parte guarda-chuva dela, né? E vai nadando assim, ela é transparente e tal, né? Então, as tartarugas se confundem muito e acabam morrendo por afogamento, por ingerir um saco plástico. Então, hoje em dia, as tartarugas, né? Em nível global, elas estão ameaçadas de extinção, muitas espécies estão em extinção mesmo. Então, o que acontece? Tem menos predador já automaticamente para as medusas. Bom, aqui em Israel, então, de onde vieram essas invasoras? Né? Estão invadindo né? Qual origem? Se identificou, então, que a maioria vem pelo canal de Suez, no Egito, né? Porque elas vêm do Índico. Falaram, como é que tem uma espécie do Oceano Índico, né? E do Mar Vermelho, como é que ela chegou no Mar Mediterrâneo, né? Então, se identificou que elas vêm pelo canal de Suez. Como se não? Agora, por que o problema foi ficando cada vez maior? Em 2015, foi aprovada a duplicação do canal de Suez. Então, a gente passou o dobro de problema, né? O volume de medusas invasoras, né, também aumentou com essa duplicação. E aí, assim, elas se reproduzem, né, aos montes, né, e acaba dando problema de entupimento, né, em sistemas de usina, que nem tem enredeira, né, que você tem lá
a termoelétrica, né, que usa a água do mar para resfriamento das turbinas, né? Então, com isso vem um monte de água-viva, né, de medusas que entope, né? Então, aí já se pensou muita coisa, já se pensou exportar, né, para os países asiáticos, né, que lá lá é um alimento, uma iguaria, né, comer água-viva. Mas assim, elas têm época, né? Então elas vêm com o aquecimento da água, principalmente, então elas vêm mais na época da primavera-verão, né? Principalmente o auge é no mês de julho, né? Que a gente começa a ter mais, que aqui é verão, né? Em agosto ela já começa a diminuir, né? Apesar da temperatura ainda tá quente, né? Mas da onde elas vêm já começa a ter um volume menor de fluxo para cá. Já estou imaginando a próxima startup israelense para vender água-viva para a Ásia. Já tô vendo já daqui a pouco essa. Não, até queria fazer alguns comentários. Eu também trabalhei com o meio ambiente aqui em Israel, né? Na verdade, eu tenho como formação o meu segundo grau que eu tenho, o mestrado que eu fiz foi na área de meio ambiente, com engenharia de meio ambiente. Mas também aí vou falar que foi uma das maiores decepções da minha vida também descobrir que o meio ambiente para o israelense médio não poderia importar menos, entendeu? Desculpa se eu estou ofendendo alguém ou parece ser meio não sionista morando aqui, mas eu me sinto tão israelense que eu gosto, estou a fim de reclamar mesmo, entendeu? E eu acho que tem uma explicação, né, para esse comportamento, né? Assim, eu acho que aqui tem muita coisa até por influência da Tzavá, né? Assim, onde cada um tem uma função. Se você está delegado para fazer a função X, né, na Tzavá, ou mesmo na escola, você não faz a função do outro, né? Então, isso aqui é trabalho do outro, né? Eu não vou interferir porque é trabalho do outro. Eu acho que tem muito esse comportamento de tipo, a praia está suja, né? Não, então tem que chamar o lixeiro para limpar a praia, a tarefa dele, né? Quando, na verdade, não é assim, né? A responsabilidade é de todo mundo, né? Então. Falta o quê? Falta um coletivismo, então? Ou um pensamento coletivista? Aqui tem várias ONGs, né, que a gente não fica sabendo tanto como no Brasil, né, mas tem várias ONGs que procuram aumentar a conscientização ambiental, né? Elas fazem muito trabalho com as escolas, né? A gente vê muito trabalho com crianças e adolescentes, mas infelizmente os pais em casa não acompanham, né? Assim, quem mora em lugares mais naturais, você vê que o pessoal de kibbutz, o pessoal que não é tão urbano, tem uma consciência bem melhor, né, com relação a isso. Mas o pessoal que está bem na cidade mesmo, às vezes a criança ou adolescente aprende as coisas corretamente na escola, né, muito do cooperativismo, da função dele como elemento de uma sociedade civil, né, onde, né, todo mundo tem que estar aí interagindo, né, e às vezes os pais não acompanham, né, assim, então ele vê um comportamento errado do pai e acaba deixando o comportamento certo de lado. Então você tem a esperançosa, a Tikva, que mais umas 2 gerações aí vai ficar bom o negócio. Tem Eu acho que não tem jeito, Sérgio, eu também acho. Eu acho que ou vai ou racha. A gente vê atitudes. Quando a gente teve esse derramamento de petróleo de um navio, né, que encheu as praias de Piche, não sei se vocês lembram Isso foi um atentado, não foi um vazamento, na verdade. Mas seja como for, as praias ficaram muito cheias de piche, né? Então, aqui a gente viu, né, em Haifa tinha, né, tudo bastante organizado, né, assim, para recolhimento, vinham as famílias, vinham pessoas, assim, que simplesmente estavam passando pela praia, né, e viam que estavam fazendo alguma coisa e resolvia entrar também, né? Essas coisas contribuem bastante. Mabel, imagina, eu tinha acabado de chegar...
quero mudar de bicho, aproveitando que você está em Haifa, especialmente, e poder contar para a gente também. A gente está falando de lixo, também tem a ver. História dos javalis. Que história é essa? Como é que, de repente, Haifa ficou essa cidade com javalis andando para cima e para baixo? Então, E explicar para quem está ouvindo qual é essa história, né? Que eu trago javali em Haifa, tem gente que não sabe o que eu tô falando. Sensacional o javali de Haifa. Eu caminho muito aqui perto de casa. Então, Haifa, vamos também esclarecer para as pessoas um pouco, vamos dar um pouco o cenário de Haifa, né? Haifa tem a parte baixa, que está mais próxima do porto, o centro da cidade, considerado, né, Ira Tartit, né, downtown de Haifa, é na parte baixa, perto do porto. É mais ou menos como começou, né, sei lá, como foi histórico de Santos, como foi, acho que o Rio de Janeiro também, né? Que onde vivem os ratos, né? Aí depois, como Haifa está toda feita em cima de uma península, que é o Monte Carmel, né? Então, você tem diferentes cenários, né? Então, a parte do centro, ela é bem urbanizada mesmo, ela está muito revitalizada agora, com, né, toda uma zona assim, muito de bares, restaurantes bacanas, tal. Não quero o antigo porto, assim, né, uma área que estava feia, né? Hoje em dia tá bem bacana, tem campus, né, de universidade, o Panetzion, né? Então tem toda uma atividade. Bom, subindo um pouquinho, você começa a ter áreas assim mais residenciais, tal, misturadas com zonas comerciais. Vai indo, né? Então aí você entra na área que nem o bairro aqui, que é o bairro de Nave Sha'anan, é o maior bairro de Haifa, né? Dividido em várias vizinhanças. E daí, né, dessa área para cima, né, vai ficando cada vez mais arborizado. E tem muitos bosques, e tem trilhas, né, que vão entremeando as zonas residenciais, tem trilhas naturais para andar, tem algumas trilhas que já são arrumadinhas, cimentadas, com banco para sentar quando está cansado, né? Então, assim, tem muita área para caminhar, muita área gostosa, né, para caminhar. E eu, particularmente, perto de casa aqui tem um bosque que eu adoro, né? Um bosque que não é parque, não tem portão, é uma área natural, assim, né? Que é numa das vizinhanças de Nave Sha'anan, que se chama Ramat Remes, né? Então, eu caminho muito por ali. E vira e mexe, encontro uma família de javalis. Às vezes eles vêm aqui debaixo da janela do meu apartamento, também vejo, né? Mãe com filhotes. Já aconteceu de eu sair de casa e dar de cara com o javali, né? Assim, que estava ali comendo. Às vezes eles vêm para o lixo, né? Bom, então tem algumas razões por que os javalis vêm, né? Primeiro que, de novo, a gente tem que lembrar que isso aqui originalmente era a casa deles, né? Então, eram eles que habitavam na floresta. A gente foi tirando um monte de árvore, construindo, né? Mas eles estão no ambiente deles. Em Haifa, muitas áreas, elas já têm, em alguns lugares, tem algumas cerquinhas, né? Para não deixar eles passarem. Tem alguns lugares que também já têm as lixeiras apropriadas, né? Para que... O que acontece? O Melão tocou muito bem no assunto da questão, associando a questão do lixo com os javalis, porque eles vêm aqui, eles têm comida fácil, né? O javali, ele aqui, né, ele procura alimento, mas ele não precisa caçar, né? E tem as pessoas que deixam os lixos abertos, é um prato cheio, literalmente, né, para o javali. Né? Então, ele vem procurando a comida, tal. Às vezes, ele está procurando água nessas épocas de calor, então, ele desce um pouco mais das florestas, porque não tem, os rios estão secos nessa época, né? Então, ele desce procurando água. Já aconteceu de eu estar lá embaixo, no centro, do lado do porto, né? E, de repente, passou uma mãe com os filhotes, né? Que a gente falou, o que está fazendo aqui? Não tem uma árvore aqui, né? Mas, provavelmente, desceu, porque aquele dia estava 41 graus, né? Estava quente. Então, muito provavelmente desceram procurando água, né? E agora sim, né? Existem comportamentos variados das pessoas em relação a isso, né? Às vezes as pessoas estão passeando com o cachorro de noite, o cachorro late para o javali, o cachorro tem medo, somente se for um macho, o javali macho, ele é grandão, ele assusta.
né? Então, no momento que o cachorro late, o javali se assusta mais, né? Então, fica um círculo vicioso, né? Agora, se a gente está andando sozinho e a gente não pode esquecer, o javali é um mamífero, tá? Então, muitos comportamentos dele vão ser parecidos com o comportamento de um cachorro que você não conhece. Tá? Então, se você tiver medo, ele vai ter medo. Se você se mostrar agressivo, ele vai se mostrar mais agressivo. Né? Então, vai muito do comportamento que a gente tem. Quando eu estou caminhando, bom, eu confesso que ainda não encontrei nenhum macho nas minhas caminhadas. Até agora foram mães com filhotes, mas as mães também procuram defender suas crias, né? Eu começo a conversar, né? Eu olho nos olhos, né? E começo a conversar naturalmente e tal, mas ninguém passando com tranquilidade. Acho que os javalis passam por mim, não acontece absolutamente nada, né? O problema é quando Então, eles começaram a responder. eles Nunca, olham para mim. Quem é você? já teve um incidente, né? Às vezes tem Com incidentes, o mas javali. tem Em incidentes, Haifa mas a gente também, nunca sabe como é que foi a reação da pessoa. Entendeu? em Haifa tem no posto de gasolina, eu vi um vídeo, posto de gasolina, um gato do mato atacou um cara que estava no posto de gasolina. Foi, tipo, assustador. É aquilo, a gente tá no meio de floresta. Eu, da minha casa, eu moro perto do Technion, eu moro numa área urbana, né? Assim, tem centro comercial aqui perto, né? Apesar de ter bastante árvore e tal, mas é uma área urbana e eu escuto, várias noites eu escuto os chacais uivando, né? Assim, é muito legal. É muito legal ter esse componente É natural. fofinho até, né? Legal, eu gosto. Eu gosto. Mabel, só por uma questão de tempo aí, que o tempo urge, conta um pouquinho agora dessa função que você tá fazendo agora como na Prefeitura de Haifa, ajudando os Olim, para a gente. Então, então, aqui em Haifa, a gente tem o que se chama oficialmente de, em português fica meio esquisito, tá? Então, a gente traduz em inglês mesmo, né? Haifa Association for Immigrant Absorption, né? Seria para absorção, assim, a integração do Mulher Hadash em Haifa, né? Que é uma organização que atua junto da prefeitura, né, em parceria com o Sornut, com o Ministério da Clita, com o Ministério da Absorção, né, com outros ministérios, tal, né, que tudo é para facilitar a vida do Oleh Hadash. Hoje em dia, como não tem mais o Mercado Clita, na verdade, em Haifa, já faz muito tempo, né, que não tem Mercado Clita, a não ser para alguns setores específicos, né, como os etíopes e tal, mas, então, faz tempo já que a gente trabalha no sistema de apartamento provisório, né? Apartamento de absorção provisório, em hebraico é Adirat Kelet, né? Então, para o Olê que chega em Haifa, primeiro que a gente... Bom, qual é a minha função? Eu estou como coordenadora, né, para apoio aos Olim que falam português e espanhol, né? Ajudo também em alguns casos mais específicos em inglês, a gente tem, na verdade, uma outra para inglês, mas tem alguns casos que eu ajudo, principalmente nas questões de saúde também, porque já atuei bastante nisso e trabalhei também, né, assim, depois da minha fase ambiental, eu fui, por causa do corona também, entrei mais na área clínica, né, e a minha entrada foi muito também, porque eu atuei como voluntária, muito para ajudar os Olim. Muitas vezes os Olim têm sustos, né, e às vezes ou são simplesmente porque não conhece o sistema de saúde aqui, tem dificuldades, o sistema de saúde é bastante diferente do que é no Brasil, mas fora isso a questão do idioma, né? Já aconteceu também de Oleh Hadash com uma semana, teve um piripá que teve que ser internado, né? E não conhece nada, como é que funciona, como é que faz, tal, né? Então, já atendi muita emergência também. Por eu ter trabalhado também, né, muitos anos, né, desde que eu cheguei, eu sempre fui fazendo algumas coisas voluntárias, né, tanto na Olim do Brasil, né, da qual eu ainda faço parte, né, do corpo diretor, eu ajudo também na OLEI,
né? Teve a época do Beit Brasil também, né? Então, assim, eu sou metida, né? Eu vou ajudando onde dá para ajudar. Então, aí, com isso, então, desde o ano passado, então, a nossa diretora, Asmadá, né, me convidou, então, para atuar como coordenadora, né, para os que falam português e espanhol. Em português, a gente tem uma imensa maioria, 98%, são os que vêm do Brasil, né, mas, eventualmente, a gente tem, né, gente de Portugal também, né, em espanhol, né, a gente tem, né, de toda a América Latina e também tem Espanha, né, então a gente tem o LIM, né, que vem tanto do Uruguai, da Argentina, Colômbia, Venezuela, Costa Rica, México, né, todos esses eu atendo. Esse atendimento... Tudo argentino, né? Atendimento, assim, eu faço desde do momento que a gente sabe que a pessoa está para fazer a LIAL, que a pessoa quer informações, entra em contato por e-mail, né, com a gente e tal. Então, eu já faço um primeiro contato por e-mail, daí, geralmente, a gente acaba marcando uma conversa, né, por Zoom, né, para se conhecer melhor, para estar podendo atender melhor as questões, as dúvidas que a pessoa tem. Depois a gente vai acompanhando, né? Então, já tendo a data para aliar, então a gente já facilita a reserva na Dirat Kelet, né? No apartamento de absorção. Eu vou acompanhando. Hoje mesmo tem, né? Tem brasileiros chegando nessa madrugada. Uau. Aí já está tudo certo. Você vai lá receber eles? Não, na madrugada não, né? Mas eu acompanho por telefone. O meu WhatsApp que entra sempre no silencioso automaticamente, aí a pessoa está com uma exceção, né? Porque está previsto dele chegar na Dirat Kelet às 2 da manhã. Mabel, uma pergunta de como as pessoas entram em contato com você, se depois do programa você passa para, se puder, você passa para a gente pode pôr na nossa página do Facebook também, para quem quiser entrar em contato com você, até para saber mais sobre como é que é a vida em Haifa. Eu já vou tirando dúvidas, e como Show. é a questão toda desses primeiros dias, como é que a gente faz, não tem a Dirat Kelet, na verdade, assim, a pessoa paga, mas tem um desconto, né, assim, a pessoa paga metade do que é o custo normal, né, assim, para... Quanto tempo ela pode ficar nesse apartamento? Oi? Quanto tempo ela pode ficar? Então, normalmente é só para os primeiros tempos mesmo, para a pessoa ter uma base onde resolver documentação e poder visitar os apartamentos que quer alugar, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal, né? De cada família. Então, assim, a gente faz o reembolso de metade do valor por um máximo de 10 dias, né? Se a pessoa quiser ficar mais, às vezes até tem disponibilidade, depende da época, mas aí a pessoa paga o valor cheio, né? Esse valor, ele gira em torno, vamos dizer, já descontado, já com reembolso, ele vai pagar 100 shekel por noite, né? Então, tem apartamentos que o valor total é 250 shekel, né? Que é um apartamento, por exemplo, que está na frente da praia, tal, né? Em Cofa Carmel. Ele é um pouco mais caro, mas a gente devolve mais também, a gente devolve 150, né, por noite, né? Então, o líquido continua sendo 100 shekel por noite. E a gente tem apartamento mais no centro, a gente tem apartamento em Neve Sha'anan também, mas são tamanhos diferentes e depende muito da disponibilidade, né? A gente tem, quando eu digo centro, ele está num lugar muito prático, são apartamentos que estão perto para quem conhece Haifa, tem a Moshavá Germanit, né? Traduzindo a colônia germânica, aquela avenida, né? Embaixo do Bahá'í. Montes de restaurantes embaixo do Bahá'í. Está muito pertinho de lá, então está fácil de chegar nos ministérios, está fácil de chegar nos bancos, e também nos restaurantes, né? Por que não? Para falar resumido, vale a pena fazer aliar para Haifa? Eu sou super suspeita, né? Eu gosto muito de Haifa, né? E o pessoal que tem chegado aqui está ficando, né? Assim, a gente já tem uma comunidade bem bacana hoje, assim. No começo era aquela coisa que todo mundo vai junto, eu vou onde tem brasileiro, ia todo mundo, toda brasileirada ia no mesmo lugar. Não, agora já somos um número muito, né, considerável, que cada um vai fazendo seus programas, às vezes juntos, às vezes separados, né? Assim, tá bem bacana, assim. Haifa é uma cidade multicultural, que é considerada a capital do norte, então você tem os ministérios aqui, né? Apesar de ser uma cidade grande,
esse aspecto de morro, tem bairros, né, que te dá uma sensação de cidade pequena, né, até com subprefeituras, assim. Então, e tem essa convivência super tranquila. É uma cidade cultural, também, além de multicultural, ela tem eventos culturais, ela tem Festival Internacional de Cinema, ela tem apresentações de orquestra, tem a Orquestra Sinfônica de Haifa, tem a Orquestra Filarmônica de Israel, que se apresenta aqui, tem o estádio do Maccabi Haifa. Lindo, ou Sunny Offer, né? Sei lá como é que chama. Contra Belgrado, jogo super importante, né? Para quem está assistindo de Israel, é às 10 da noite. Né? Logo mais. Então, assim, quem quiser pode entrar em contato comigo, né? Me manda um e-mail que eu vou estar passando aí para... Ok, eu ponho no Facebook. Põe no Facebook e aí o pessoal já entra em contato com você. Se quiser falar o e-mail agora, se você puder falar já aqui na transmissão, o pessoal já anota, se for o caso. Ótimo. Então, é Mabel, né? Do jeito que está escrito aí meu nome, Mabel, @olimhaifa.co, não é com, é co.il de Israel. olimhaifa.co.il. Ok, muito bom, muito bom. Perfeito. Tá? Pode entrar em contato comigo e a gente vai tendo algumas conversas até a data de aliar, né? E eventualmente já fazendo reserva e enfim, né? A gente tem vários perfis, né? Tem pessoa que vem sozinha, tem família com criança pequena, com adolescente, tem vários tipos de perfil. Tá? Então a gente tá Mabel, mudando um pouco de tema e aproveitando a sua expertise. Tremi agora. Eu vi que você manja de Tzvika Pik. Para a gente falar para a gente contar um pouco Conta um pouco, porque para quem não sabe, que a gente vai tocar um pouquinho da música dele. A gente está aproveitando, está abusando da nossa convidada, que ela vai contar um pouquinho sobre Tzvika Pik, que é um cantor israelense que infelizmente faleceu essa semana. Conta um pouquinho para a gente, Mabel. Então, eu acompanhei um pouco, né? Ele é de uma geração que eu ainda não estava em Israel, mas eu tenho vários amigos que são super fãs, né? E foi uma coisa muito triste, né? Porque ele era muito querido aqui, né? Ele era nascido na Polônia, né? E então ele era chamado carinhosamente do menino polonês que revolucionou o pop israelense, abriu, né, Israel para o pop mundial, né? Estava lá na Eurovision, né? Como chamam. E era assim muito querido. O que aconteceu com ele, a história dele também é bastante comovente, porque ele estava voltando, né, uma vez de um show, né, de uma turnê aí, estava em Londres, e quando estava no avião, estava deitado lá, ocupando 2 bancos e tal, né, e a aeromoça percebeu que não acordava, né, não acordava, né? Foi lá tentar acordar e quando viu ele tinha tido um AVC, né? A partir de então, a vida dele, obviamente dele, da família, né? Mudou completamente. Ele tem uma filha muito famosa que é casada com o Quentin Tarantino, né? O produtor, diretor. A Daniela Pik, né? E o Tzvika Pik, então, ele foi um compositor de muitas músicas, né, que tiveram muito sucesso, cantadas por diferentes vozes, masculinas, femininas, né, até agora continua se tocando, né? As pessoas às vezes ouvem agulha. A composição é dele, né? Oi? Estou perguntando se o Rolim já tem algo na agulha para a gente ouvir uma musiquinha, um pedaço. Então vamos lá. Na caixa. Bom, ele faleceu pacificamente, ele, da mesma forma que ele queria pagamento do avião, ele também foi encontrado, né? Ele desligou, ele estava no sofá da casa dele e apagou. De uma certa forma. Isso foram nos anos 70, não?
Muito bem, esse é Tzvika Pic. Joia. Muito bem, Joia. deixou então várias músicas e várias composições, então, para quem tiver interesse em escutá-lo mais, essa fica aí a nossa homenagem a Tzvika Pic. Acho que no Facebook, de repente, consegue pôr com imagem, né? Também, que é legal. Claro, aí a gente põe os vídeos, a gente vai pôr também ali. Temos muita lição de casa essa semana aqui. Bom, o tempo urge, pessoal, falando então, bom, a Mabel fica com a gente, fica até o finalzinho. Fica. Quer falar rapidinho de Iron Dome? Vamos falar rapidinho, que normalmente a gente fala, por que também essa coisa do Tachlis, que a gente para e o israelense já não se preocupa mesmo quando está sendo atacado de fora. Tem que entender que por trás disso tem uma tecnologia que Israel desenvolveu para realmente conseguir se defender de mísseis de curto alcance, essa de 0 a 70 quilômetros de distância, o que isso não existe em outras partes do mundo. Normalmente eles estão preocupados com mísseis de maior distância. E o Iron Dome, o projeto começou em 2007, ele entrou em ação em 2011, um tempo recorde para o desenvolvimento desse tamanho de projeto, e ele tem tido um 90% a 95% de efetividade em barrar os mísseis que são atacados para em direção de Israel. Só tem um monte de curiosidades que eu vou pular, eu acho que a gente deixa até retoma nessa num outro programa, até porque a gente está curtinho, mas eu acho que vale a pena a gente só pensar num detalhe. Quando a gente fala esse número bonito, 95% dos mísseis são pegos, isso significa que 5% passa. E nós estamos falando só para lembrar que a gente é bonito a gente dizer também os dados, mas tem que saber que os grupos, em 3 dias agora, o Jihad Islâmico mais ou menos atirou cerca de 1.000 mísseis em 2 dias e meio, porque começou de noite, terminou de noite, para o lado de Israel. Pessoal, são números inimagináveis. Então, imagina Israel sem o Iron Dome, como é que seria para poder viver essa situação toda a parte. Chegou até Tel Aviv, chegou perto do aeroporto. Então, depois eu conto mais detalhes, tem mais coisas divertidas até para contar para vocês sobre a criação do Iron Dome, mas a gente fala isso na próxima semana, ou eu vou trazendo para vocês. Só um comentário sobre o que ele falou. Israel é uma cebola, né? São várias camadas de proteção, uma superpondo a outra, entendeu? Tem aquele David Slink, depois tem o Patriot, depois tem a Força Aérea, depois tem o Iron Dome, e agora vou colocar o laser também, só que o problema o laser vai ser o mais barato de todos, que, por exemplo, cada tiro do Iron Dome sai $80 mil, né? Custa um foguete. E o do laser vai custar $1 cada tiro, só que não passa de nuvem, né? Então, vou torcer para o dia que os caras atacarem e tá o céu aberto, né? Eles não podem saber disso. Bom, fechando então, rapidinho nossas dicas culturais. Tenho 2. Então, aquela série que eu falei do policial chama Manayek. É bom. Manayek. É um drama policial, um veterano investigador da divisão de assuntos internos, prestes a se aposentar, esbarra num caso de corrupção policial, onde o principal suspeito é o seu melhor amigo, um policial condecorado, tá? Então, essa é uma série que aqui no Brasil está passando na HBO, e também a série do Shimon Peres, né? A vida inteira do Shimon Peres, na Netflix, excelente. Para quem quer conhecer a história de Israel e a evolução do mundo, entre o que era ideologia no início até o que se tornou, assista. É uma aula sobre o Oriente Médio, fácil de entender, muito bacana. Shimon Peres na Netflix, certo? É isso aí, pessoal. Muito a Mabel, muito obrigado, muita sorte aí, obrigado por nos atender, obrigado por todas as informações, e que os Olim Hadashim, então, procurem a Mabel, vão para a Haifa, vão ser felizes, e passam no Pipa. Tchau, também, pessoal. Beijo, tchau. Obrigada aí pela oportunidade, também é muito bom estar aqui. And I won't let you go. And I won't let you,
Ah, que bacana. Quer que eu ponha no chat? Adianta ainda? Você copia? O que eu faço? O e-mail?